mas eu vou chamar aqui o TRE hoje do Amapá, caçou um deputado, tinha uma deputada suspeita por usar verba eleitoral em harmonização facial. A gente está com a deputada agora aqui ao vivo, a Silvia Ayapi, que vai conversar com a gente e estabelecer o que ela considera dessa decisão. Estou com o Guilherme Resch aqui também, que vai também participar da entrevista com a deputada. Deputada, muito obrigado aqui pela presença. Querido, obrigado pelo convite. Deputada, como é que a senhora viu essa sentença do TRE do Amapá? Bom, para mim foi uma surpresa, até porque eu soube pela imprensa, né? Eu não fui intimada, eu não sabia deste julgamento, né? Foi um julgamento que para mim foi surpresa, até porque as contas elas já estavam aprovadas. Elas foram aprovadas no dia 13 de dezembro de 2022. Então, eu só pude ser diplomada, eu só pude tomar posse com a aprovação dessas contas. Então, mesmo o tribunal já havia aprovado essas contas anteriormente. E também me espantou pelo fato de ter ocorrido justo num dia em que eu estava, que foi ontem, né, esse julgamento. Eles, por uma questão regimental do próprio TRE, que é uma questão regulamentar, uma pauta, quando ela é publicada, ela só pode ser julgada 48 horas depois. E foi julgada menos de 48 horas no momento em que ele foi colocado em pauta. Então, ele foi colocado em pauta, acho que no dia 18, agora, né? Às 19h45, e já foi julgada em menos de 24 horas. Uma conta que já estava aprovada. Então, eles tiveram que alterar um julgamento anterior, que tinha as contas aprovadas, para ter um motivo para poder condenar uma deputada por um recibo, que isso me chamou a atenção, que eu vi o recibo, que uma alegação de que havia sido feita uma harmonização facial, porém o recibo é de um tratamento odontológico, então é um recibo falso. Isso não foi analisado pelo relator, o relator não viu ali que estava escrito que era um recibo de um tratamento odontológico e se fazia uma acusação de uma harmonização facial. Então, assim, veja, tem muitas provas muito frágeis, né, que foram forjadas e me causou muita surpresa, até porque essas contas já estavam aprovadas. Deputado, diga uma coisa, a senhora fez ou não fez essa harmonização facial? Não, não fiz. Tanto é que o próprio recibo diz que era um tratamento odontológico e esse dinheiro, ele não saiu da minha conta, nem individual, minha conta do meu CPF, muito menos do CNPJ da conta de campanha. Saiu da conta de uma outra pessoa e essa pessoa não era mais a minha funcionária no momento em que esse recibo foi confeccionado 10 dias depois dela já não ser mais minha funcionária. Guilherme, com e você. dado em nome de uma outra pessoa, então quer dizer, não fui eu que peguei esse recibo, eu nem o vi sequer. Então a senhora não fez nem a harmonização, nem esse tratamento dentário. Nenhuma das duas coisas. Com certeza não, tanto que meus dentes ainda são tortos até hoje. Guilherme, por favor, você. Deputada, a pessoa que levou essa denúncia para o Ministério Público Eleitoral, essa denúncia que motivou aí a cassação do mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, foi a coordenadora de campanha, a então coordenadora de campanha da senhora lá em 2022. Eu queria entender, então, o que na visão da senhora motivou ela a fazer essa denúncia se não é verdadeira? Bom, na realidade, ela já havia sido denunciada antes, né? Ela havia pedido desligamento e depois eu vi por uma imagem, inclusive vocês podem checar isso nas minhas redes sociais, de um vídeo do dia 20 de setembro de 2022, ela invadindo a minha residência e retirando objetos, retirando documentos, né? Fazendo uma limpeza na minha casa, porque como ela tinha sido... ela tinha a chave do escritório, coisa que ela não devolveu à época. Então, ela entrou, retirou as coisas, eu prestei uma denúncia contra ela na delegacia. Inclusive, neste vídeo aparecem áudios dela tentando convencer
pessoas a não votar em mim na época, né? E que ela estava trabalhando com um outro candidato e que ela poderia levar essas pessoas até esse outro candidato. Então, havia sim uma atuação dela com outras pessoas no sentido de sabotar a minha campanha, por exemplo. Para que houvesse, por exemplo, uma fraude ou um uso indevido do dinheiro público, do dinheiro de campanha, ele seria utilizado para obter vantagens em relação a um outro candidato. O que não ocorreu, justamente até porque, se vocês forem puxar na cronologia do tempo, eu fui uma das candidatas que mais apresentou dificuldades, porque eu não tive acesso ao fundo eleitoral, eu tive que mover uma ação para poder receber o fundo, eu não tive horário eleitoral, foi feita uma denúncia na porta do TRE, para que eu tivesse direito a estúdio, para que eu tivesse direito a horário eleitoral, eu era obrigada a apoiar um outro candidato ao Senado, coisa que eu me recusei. Então, eu tive muitas dificuldades, pelo contrário, eu tive mais dificuldades do que qualquer tipo de vantagem sobre qualquer outro candidato. Deputada, para a gente encerrar aqui agradecendo a participação da senhora, como vai se dar agora os próximos passos? A senhora recorre, esse julgamento possivelmente sobe para o TSE e aí tem uma batalha aqui em Brasília, é isso? Exatamente. Então, assim, a gente vai agora está entrando na fase do recurso, né? Meus advogados já devem estar apresentando agora o recurso, pedindo a nulidade, né, desse julgamento. Mas o que também, claro, me espanta é que isso tenha ocorrido justamente quando nós denunciamos redes de pedofilia, quando nós fomos também um dos responsáveis pela denúncia da questão daquela licitação do arroz que ocorreu numa loja de pão de queijo dentro do meu estado, quando eu também fui uma das denunciantes dos 35 navios que deveriam estar aportando no Porto de Santos e que chegaram 35 navios com óleo diesel da Rússia, tá? Logo depois da nossa denúncia, os nossos requerimentos de informação, essa importação foi suspensa. Me espanta que essa cassação tenha ocorrido dessa forma também, logo após as minhas denúncias em relação ao manejo em relação à madeira sendo extraída de uma forma ilegal naquela região. Então, assim, eu tenho participado de várias denúncias, tenho denunciado várias organizações criminosas na região e, obviamente, por ser uma região de difícil acesso e com muitos aspectos culturais ainda frágeis e não acesso à comunicação, faz com que essas organizações possam estar atuando em cima disso tudo. Deputada, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Agradeço ao Guilherme Resch aqui por esse esforço de reportagem, trazer a senhora. Forte abraço. Enfim, espero revê-lo aqui outras vezes aqui no Poder Expresso. Forte abraço. Com certeza. Obrigado, deputada.